O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Partha. Capítulo 200. História de Dundumara. Vishnu fala para Utanka. Vaisampayana disse, tendo, ó grande rei, ouvido do ilustre Markandeya a história da obtenção do céu pelo sábio real Indradyumna, Yudhishthira, aquele touro da raça Bharata, questionou novamente aquele Muni impecável dotado de grande mérito ascético e vida longa, dizendo, tu conheces, ó virtuoso, a hoste inteira dos deuses, dos Danavas, e dos Rakshasas. Tu estás familiarizado também com várias genealogias reais e muitas linhagens eternas de rishis. Ó o melhor dos Brahmanes, não há nada neste mundo que tu não saibas. Tu conheces também, ó Muni, muitas histórias encantadoras sobre homens, cobras e rakshasas, sobre deuses, Gandharvas, e yakshas, e sobre kinnaras e apsaras. Eu desejo agora saber de ti, ó o melhor de Brahmanes, porque Kuvalasva, aquele rei invicto da linhagem de Ikshvaku, mudou de nome, assumindo outro, isto é, Dundumara. Ó tu melhor da linhagem Brigu, eu desejo saber em detalhes por que o nome de Kuvalasva de grande inteligência sofreu essa mudança. Vaisampayana continuou, assim questionado por Yudhishthira, o grande Muni Markandeya, ó Bharata, então começou a contar a história de Dundumara. Markandeya disse, ó nobre Yudhishthira, ouve-me, eu te contarei tudo. A história de Dundumara é uma história moral. Escuta então. Ouve agora, ó rei, a história de como o rei Kuvalasva da linhagem de Ikshvaku veio a ser conhecido como Dundumara. Ó filho, ó Bharata, havia um rishi célebre de nome Utanka e, ó tu da tribo Kuru, Utanka tinha seu eremitério em uma selva encantadora. E, ó grande rei, o rishi Utanka praticava austeridades ascéticas do tipo mais rígido e o senhor Utanka praticou aquelas penitências por inúmeros anos com o objetivo de obter as graças de Vishnu, e satisfeito com suas penitências aquele senhor ilustre se apresentou perante Utanka. E vendo aquela divindade, o rishi com toda humildade começou a gratificá-lo com muitos hinos, e Utanka disse, ó tu de grande esplendor, todas as criaturas com os deuses, asuras e seres humanos, todas as coisas que são móveis ou imóveis, até o próprio Brahma, os Vedas, e todas as coisas que podem ser conhecidas, ó Senhor, foram criadas por ti. O firmamento é tua cabeça, ó Deus, e o sol e a lua são teus olhos. E, ó imperecível, os ventos são tua respiração e o fogo tua energia. As direções do horizonte constituem teus braços e o grande oceano teu estômago. E, ó Deus, as colinas e montanhas constituem tuas coxas e o céu teus quadris, ó matador de Madhu. A terra constitui teus pés, e as plantas os pelos no teu corpo. E, ó Senhor, Indra e Soma e Agni e Varuna, de fato todos os deuses, os asuras e as grandes cobras, todos, servem a ti com humildade, te adorando com vários hinos. Ó Senhor do Universo, as coisas criadas são permeadas por ti. Os grandes rishis de energia sublime e sempre imersos em meditação ascética sempre te veneram. Quando tu estás satisfeito o universo está em paz. E quando tu estás zangado o terror permeia todas as almas. Tu és, ó Senhor, o grande dissipador de todos os terrores e tu és o único ser masculino supremo. Tu és a causa da felicidade de ambos, deuses e seres humanos. E, ó Senhor, por 3 passos teus tu cobriste os 3 mundos. E foi por ti que os asuras no auge do seu poder foram destruídos. Foi devido à tua destreza, ó Deus, que os celestiais obtiveram paz e felicidade, ó tu de grande esplendor, foi a tua ira que destruiu centenas de grandes chefes daitias. Tu és o Criador e o Destruidor de todas as criaturas no mundo. É por te adorar que os deuses obtêm felicidade. Foi assim, ó Yudhishthira, que Utanka de grande alma louvou o Senhor dos sentidos. E Vishnu, portanto, disse a Utanka, eu estou satisfeito contigo. Pede a bênção que queres.
E o Tanka disse: esta, de fato, é uma grande bênção para mim, que eu tenha podido contemplar Hari, aquele ser eterno, aquele Criador divino, aquele Senhor do Universo. Assim abordado Vishnu disse: eu estou satisfeito com esta ausência de todos os desejos da tua parte e com a tua devoção, ó tu melhor dos homens. Mas, ó Brahmane, ó regenerado, tu com certeza deves aceitar algum benefício de mim. Assim requisitado por Hari para aceitar um benefício, o Tanka então, ó o melhor dos Bharatas, com mãos unidas pediu um benefício dizendo: ó o ilustre, ó tu de olhos como folhas de lótus, se tu estás satisfeito comigo, então que o meu coração sempre se apoie na virtude, verdade, e autocontentamento. E, ó Senhor, que o meu coração sempre se dirija a ti com devoção. E ouvindo essas palavras de Tanka, o santo disse: ó regenerado, tudo isso acontecerá para ti pela minha graça. E também surgirá em ti um poder yogi dotado do qual tu realizarás uma coisa grandiosa para os habitantes do céu, como também para o mundo triplo. Agora mesmo um grande asura de nome Dundu está praticando penitências ascéticas de austeridade feroz com o objetivo de destruir o mundo triplo. Saibas agora quem matará aquele asura. Ó filho, surgirá um rei de energia invencível e grande coragem, e ele nascerá na linhagem de Ikshvaku e será conhecido pelo nome de Vryadasva, que terá um filho de nome Kuvalasva dotado de grande santidade e autocontrole e celebridade. E aquele melhor dos reis será provido de poder yogi originado de mim, incitado e recomendado por ti, ó Rishi regenerado, aquele rei será o matador do Asura Dundu. E tendo dito essas palavras para aquele Brahmane, Vishnu desapareceu. Capítulo 201. Vryadasva encontrado por Utanka. Markandeya disse: ó rei, depois da morte de Ikshvaku, o rei muito virtuoso de nome Sasada, ascendendo ao trono de Ayodhya, governou esta terra. E de Sasada descendeu Kakutsta de grande energia. E Kakutsta teve um filho de nome Anenas. E Anenas teve um filho chamado Pritu, e Pritu teve um filho chamado Visvagasva, e de Visvagasva nasceu Adri, e de Adri nasceu Ilvanasva, e de Ilvanasva nasceu Sravasta, e foi por Sravasta que a cidade chamada Sravasti foi construída, e de Sravasta descendeu Vryadasva, e de Vryadasva nasceu Kuvalasva, e Kuvalasva teve 21.000 filhos, e todos aqueles filhos eram impetuosos e poderosos e hábeis em erudição. E Kuvalasva sobrepujou seu pai em todas as qualidades. E, quando chegou o momento, seu pai Vryadasva instalou a ele, aquele corajoso e muito virtuoso Kuvalasva, no trono. E tendo assim transferido a dignidade real para seu filho, aquele matador de inimigos, o rei Vryadasva de grande inteligência, se retirou para as florestas para ascetismo. Markandeya continuou: ó rei, quando o sábio nobre Vryadasva estava prestes a se retirar para as florestas, aquele melhor dos Brahmanes, o Tanka, soube disso. E o Tanka, que era possuidor de grande energia e alma incomensurável, se aproximou daquele principal de todos os manejadores de armas e melhor dos homens. E se aproximando dele, os rishis começaram a persuadi-lo para desistir do ascetismo. E o Tanka disse: ó rei, proteger o povo é teu dever. Cabe a ti cumprir este teu dever. Que nós fiquemos livres de toda a ansiedade pela tua graça. Possuidor como tu és de uma grande alma, protegida por ti, a terra será libertada de todos os perigos. Portanto, não cabe a ti te retirar para as florestas. Grande mérito se vinculação de proteger pessoas neste mundo. Mérito semelhante nunca pode ser obtido nas florestas. Não deixes o teu coração, portanto, ir para essa direção. O mérito, grande rei, que foi obtido antigamente por grandes sábios reais por protegerem seus súditos era tão grande que nada igual a isso podia ser visto. O rei deve sempre proteger os súditos. Cabe a ti, portanto, proteger o teu povo. Ó Senhor da terra, eu não posso no momento realizar as minhas devoções ascéticas pacificamente. Perto do meu retiro há um mar de areias conhecido pelo nome de Ujujalaka. E ele ocupa uma área plana e não tem nenhuma água.
e ele se estende por muitos yojanas em comprimento e largura, e naquele deserto mora um chefe dos Danavas chamado pelo nome de Bundu. E Dundu é o filho de Madhu e Kaitaba, e é feroz e terrível e possuidor de grande bravura. E dotado de energia imensurável, aquele Danava, ó rei, mora sob o solo, e, ó rei, cabe a ti retirar-te para as florestas, tendo primeiro matado aquele Asura. Aquele Asura está agora deitado imóvel, cumprindo uma penitência ascética de grande austeridade. Ó rei, o objetivo que ele tem em vista é a soberania sobre os celestiais, como também dos três mundos. E, ó rei, tendo obtido um benefício do avô de todas as criaturas, aquele Asura se tornou incapaz de ser morto pelos deuses e Daitias e Rakshasas e Gandharvas. Mata-o, no entanto, ó rei, e seja abençoado, e não deixes o teu coração se dirigir para qualquer outra direção. Por matares a ele, tu sem dúvida realizarás uma coisa formidável e também obterás fama eterna e imperecível. E ó rei, quando no fim de todo o ano aquele Asura pecaminoso deitado coberto com areias acorda e começa a respirar, então a terra inteira com suas montanhas, florestas e bosques começa a tremer. E sua respiração ergue nuvens de areias, e esconde o próprio sol, e por 7 dias a terra treme continuamente por todos os lados, e faíscas e chamas de fogo misturadas com fumaça se espalham muito longe em volta, e por tudo isso, ó rei, eu não posso descansar em paz no meu retiro. Mata-o, ó rei, para o bem do mundo. De fato, quando aquele Asura estiver morto, o mundo triplo estará em paz e felicidade. Tu és competente, ó rei, para matar aquele Asura, eu creio plenamente. A tua energia será aumentada por Vishnu com a adição da sua própria. Antigamente, ó rei, Vishnu deu esta bênção: que o rei que matará esse Asura feroz e violento será permeado pela energia invencível do próprio Vishnu. Levando aquela energia Vaishnava invencível em ti mesmo, mata, ó grande rei, aquele Daitya de bravura ardente. Como Dundu é possuidor de energia imensa, ninguém, ó rei, que seja dotado de pouca energia em si mesmo seria capaz de destruí-lo, mesmo que ele se esforçasse por 100 anos. Capítulo 202. Criação de Vishnu. Madhu e Kaitaba, filho Dundu. Markandeya disse, assim abordado por Utanka, aquele sábio real invencível, com mãos unidas, alto principal da tribo Kuru, respondeu para Utanka, dizendo, esta tua visita, ó Brahmane, não será em vão. Este meu filho, ó santo, conhecido pelo nome de Kuvalasva, é dotado de firmeza e energia. Em coragem também ele é inigualável sobre a terra. Sem dúvida ele realizará tudo isso, que é agradável para ti, ajudado por todos os seus filhos valentes, dotados de braços semelhantes a massas de ferro. Dá-me permissão para me retirar, ó Brahmane, pois eu agora abandonei as minhas armas. Assim abordado pelo rei, aquele Muni de energia incomensurável respondeu a ele dizendo, que assim seja. E o sábio real Vriadasva então, tendo recomendado que seu filho obedecesse às ordens de Utanka de grande alma, dizendo, que isto seja feito por ti, se retirou para uma floresta excelente. Yudhishthira disse, ó santo, alto possuidor de riqueza de ascetismo, quem era aquele Daitya de grande energia? Ele era filho de quem e neto de quem? Eu desejo saber tudo isso, alto possuidor de riqueza de ascetismo, eu nunca ouvi sobre esse Daitya poderoso antes. Eu desejo saber tudo isso realmente, ó santo, e com todos os pormenores em detalhes, alto de grande sabedoria e riqueza ascética. Markandeya disse, ó monarca, saibas como tudo aconteceu, ó soberanos de homens, enquanto eu narro os detalhes realmente, alto de grande sabedoria.
Quando o mundo se tornou uma vasta extensão de água e as criaturas móveis e imóveis tinham sido destruídas, quando, ó touro da raça Bharata, a criação inteira teve fim, ele que é a fonte e o criador do universo, o eterno e imperecível Vishnu, ele que é chamado por Munis coroados de êxito ascético de Senhor Supremo do Universo, aquele ser de grande santidade, então se deitou em sono de yoga sobre o vasto capelo da cobra cecha de energia incomensurável, e o Criador do Universo, o altamente abençoado e santo Hari, que não conhece deterioração, deitou-se sobre o capelo daquela cobra que cerca a terra inteira, e quando a divindade deitou-se adormecida sobre aquele leito, um lótus, dotado de grande beleza e refulgência igual à do sol, surgiu de seu umbigo. E daquele lótus possuidor de refulgência semelhante à do sol surgiu o avô Brahma, aquele senhor dos mundos que é os 4 Vedas, que tem 4 formas e 4 faces, que é invencível por causa da sua própria energia e que é dotado de força imensa e grande destreza. E quando o Senhor Hari de forma maravilhosa, possuidor de grande brilho e enfeitado com uma coroa e a joia Kaustuba e vestido em seda roxa deitou-se esticado por muitos yojanas naquele leito excelente provido pelo capelo da própria cobra, ela mesma se estendendo muito longe e amplamente, resplandecente, ó o rei, em sua beleza e o brilho do seu próprio corpo como 1000 sóis concentrados em uma massa, ele foi visto algum tempo depois, por 2 danavas de grande coragem chamados Madhu e Kaitaba, e vendo Hari naquela postura e o avô com olhos como folhas de lótus sentado sobre aquele lótus, ambos, Madhu e Kaitaba, vaguearam muito e eles começaram a apavorar e alarmar Brahma de destreza incomensurável, e o ilustre Brahma, alarmado por seus esforços contínuos tremeu em seu assento, e por causa do seu tremor o caule do lótus no qual ele estava sentado começou a tremer, e quando o talo de lótus tremeu Keshava despertou. E despertado de seu sono Govinda viu aqueles danavas de energia poderosa, e vendo-os o Deus disse a eles, bem-vindos, ó poderosos. Eu estou satisfeito com vocês. Portanto, eu lhes concederei benefícios excelentes. E então ambos aqueles danavas orgulhosos e poderosos, ó rei, dando risada responderam para Rishikesa, dizendo, pede bênçãos de nós, ó divino. Ó tu que és a divindade suprema, nós estamos dispostos a te conceder um benefício. De fato, nós te concederemos um benefício. Portanto, pede de nós qualquer coisa que venha à tua mente. Assim abordado por eles o santo falou, ó valentes, eu aceitarei um benefício de vocês. Há um benefício que eu desejo. Vocês dois são possuidores de energia poderosa. Não há ser masculino semelhante a algum de vocês. Ó vocês de coragem imbatível, submetam-se a serem mortos por mim. Isso mesmo é o que eu desejo realizar para o bem do mundo. Ouvindo essas palavras do Deus, Madhu e Kaitaba disseram, nós nunca antes falamos uma mentira, não, nem de brincadeira, o que falar de outras ocasiões? Ó tu principal dos seres masculinos, saibas que nós sempre fomos firmes em verdade e moralidade. Em força, em formas, em beleza, em virtude, em ascetismo, em caridade, em comportamento, em bondade, em autocontrole, não há ninguém que seja igual a um de nós. Um grande perigo, ó Keshava, se aproximou de nós. Realiza, portanto, o que tu disseste. Ninguém pode prevalecer sobre o tempo. Mas, ó Senhor, há uma coisa que nós desejamos que seja feita por ti. Ó tu melhor e principal de todas as divindades, tu deves nos matar em um local que esteja absolutamente descoberto. E, ó tu de olhos excelentes, nós também desejamos nos tornar teus filhos. Saibas que essa é a bênção que nós desejamos, ó chefe dos deuses. Ó divindade, que não seja falso aquilo que tu nos prometeste a princípio. O santo então respondeu a eles dizendo, sim, eu farei como vocês desejam. Tudo será como vocês desejam.
Markandeya continuou. Então Govinda começou a refletir, mas não encontrou o espaço descoberto, e quando ele não pôde descobrir nenhum lugar que estivesse descoberto na terra ou no céu, aquele Deus principal então viu que suas coxas estavam absolutamente descobertas. E lá, o rei, o Deus ilustre, cortou as cabeças de Madhu e Kaitaba com seu disco de gume afiado. Capítulo 203. Kuvalasva mata Dundu. Markandeya disse: o ilustre Dundu, ó rei, era o filho de Madhu e Kaitaba, e possuidor de grande energia e coragem. Ele praticou penitências ascéticas de grande austeridade, e ele permaneceu ereto sobre uma perna e reduziu seu corpo a uma massa só de veias e artérias. E Brahma, satisfeito com ele, lhe deu uma bênção. E o benefício que ele pediu do Senhor Prajapati estava nestas palavras, que ninguém entre os deuses, os Danavas, os Rakshasas, as cobras, os Gandharvas e os Rakshasas seja capaz de me matar. Exatamente essa é a bênção que eu peço de ti. E o avô respondeu a ele dizendo, que seja como tu desejas. Segue o teu caminho. E, assim abordado pelo avô, o Danava colocou os pés do Deus em sua cabeça, e tendo assim tocado com reverência aos pés da divindade, ele foi embora. E possuidor de energia e coragem imensas, Dundu, tendo obtido benefício, se aproximou rapidamente de Vishnu, lembrando-se da morte de seu pai nas mãos daquele deus, e o colérico Dundu, tendo derrotado os deuses com os Gandharvas, começou a afligir todos os celestiais com Vishnu em sua liderança. E finalmente, ó touro da raça Bharata, aquele Asura de alma pecaminosa, chegando a um mar de areias conhecido pelo nome de Ujujalaka, começou a afligir o máximo que podia o retiro de Utanka. E dotado de energia ardente, Dundu, o filho de Madhu e Kaitaba, deitou-se em sua caverna subterrânea sob as areias na prática de austeridades ascéticas ardentes e severas com o objetivo de destruir o mundo triplo. E enquanto Asura estava deitado respirando perto do retiro de Utanka, aquele rishi possuidor do esplendor do fogo, o rei Kuvalasva com suas tropas, acompanhado pelo Brahmana Utanka, como também por todos os seus filhos, partiu para aquela região, ó touro da raça Bharata. E depois que aquele opressor de inimigos, o nobre Kuvalasva, tinha partido, acompanhado por seus 21.000 filhos, todos os quais eram extremamente poderosos, o ilustre Senhor Vishnu, encheu, com a sua própria energia, por ordem de Utanka ir, impelido pelo desejo de beneficiar o mundo triplo, e enquanto aquele herói invencível estava seguindo seu caminho, uma voz alta foi ouvida no céu repetindo as palavras: este afortunado e que não pode ser morto se tornará o destruidor de Dundu hoje. E os deuses começaram a derramar flores celestes sobre ele. E os timbales celestes começaram a soar sua música, embora ninguém os tocasse. E durante a marcha daquele sábio brisas frescas começaram a soprar, e o chefe dos celestiais derramou chuvas suaves molhando a poeira das estradas e, ó Yudhishthira, os carros dos celestiais podiam ser vistos no alto acima do local onde o poderoso Asura Dundu estava. Os deuses e Gandharvas e grandes rishis incitados pela curiosidade foram lá para ver o combate entre Dundu e Kuvalasva e, alto da tribo Kuru, enchido por Narayana com sua própria energia, o rei Kuvalasva, ajudado por seus filhos, logo cercou aquele mar de areias e ordenou que aquele deserto fosse escavado. E depois que os filhos do rei tinham escavado aquele mar de areias por 7 dias, eles puderam ver o poderoso Asura Dundu. E, ó touro da raça Bharata, o corpo enorme daquele Asura jazia dentro daquelas areias, refulgente com sua própria energia como o próprio sol. E Dundu, ó rei, estava deitado cobrindo a região oeste do deserto e cercado por todos os lados pelos filhos de Kuvalasva. O Danava foi atacado com flechas de pontas afiadas e massas e clavas pesadas e curtas e machados e cacetetes, com pontas de ferro e dardos e espadas brilhantes e de gume afiado. Assim atacado, o Danava poderoso se levantou furioso de sua postura deitada. E enfurecido,
o Asura começou a engolir aquelas várias armas que eram arremessadas nele e ele vomitou de sua boca chamas ardentes como as do fogo chamado Sambata que aparece no fim do Yuga, e por meio daquelas suas chamas o Asura consumiu todos os filhos do rei, o tigre entre homens, como o senhor Kapila antigamente consumindo filhos do rei Sagara. O Asura enfurecido, oprimindo o mundo triplo com as chamas vomitadas de sua boca, realizou aquela façanha extraordinária em um instante. E, o melhor dos Bharatas, quando aqueles filhos do rei Kuvalasva foram consumidos pelo fogo emitido pelo Asura em cólera, o monarca, possuidor como ele era de grande energia, então se aproximou do Danavaki, semelhante a um segundo Kumbhakarna de energia poderosa, tinha vindo para o combate depois de acordar de seu sono. Do corpo do rei, o monarca, então começou a fluir uma corrente forte e abundante de água, e aquela corrente logo extinguiu, o rei, as chamas ardentes emitidas pelo Asura. E, o grande rei, o nobre Kuvalasva, cheio de força de yoga, tendo extinguido aquelas chamas por meio da água que emanou de seu corpo, destruiu aquele Daitya de bravura perversa com a arma célebre chamada Brahma, para livrar o mundo triplo dos seus medos, e o sábio real Kuvalasva, tendo destruído aquele grande Asura, aquele inimigo dos celestiais e matador de todos os inimigos, por meio daquela arma, se tornou como um segundo chefe do mundo triplo. E o rei Kuvalasva de grande alma, tendo matado Asura Bundu, se tornou desde aquele tempo conhecido pelo nome de Bundumara, e desde aquela época ele veio a ser considerado como invencível em batalha, e os deuses e os grandes rishis que tinham ido testemunhar aquele confronto estavam tão satisfeitos com ele que se dirigiram a ele dizendo: pede um benefício de nós. E assim solicitado pelos os deuses, o rei se curvou a eles e cheio de alegria lhes disse, com mãos unidas, estas palavras, que eu seja sempre capaz de dar riqueza aos brahmanes superiores. Que eu seja invencível em relação a todos os inimigos. Que haja amizade entre mim e Vishnu. Que eu não tenha animosidade para com nenhuma criatura. Que o meu coração sempre se dirija à virtude. E que eu finalmente more no céu para sempre. E os deuses e os rishis e o Tanka, ouvindo isso, ficaram muito satisfeitos e todos disseram, que seja como tu desejas. E, ó rei, tendo também o abençoado com muitas outras palavras, os deuses e os grandes rishis então partiram para as suas respectivas residências. E, ó Yudhishthira, depois da morte de todos os seus filhos, o rei Kuvalasva tinha ainda 3 filhos restantes, e, ó da linhagem de Bharata, eles se chamavam Dridasva e Kapilasva e Chandrasva. Foi deles, ó rei, que a linhagem ilustre de reis pertencentes à linhagem de Ikshvaku, todos possuidores de coragem incomensurável, surgiu. Foi assim, ó o melhor dos reis, que aquele grande Daitya de nome Bundu, o filho de Madhu e Kaitaba, foi morto por Kuvalasva e foi por isso também que aquele rei veio a ser chamado pelo nome de Bundumara. E de fato, o nome que ele assumiu não era em vão, mas era literalmente verdadeiro. Eu agora te disse tudo o que tu me perguntaste, isto é, tudo acerca daquela pessoa por consequência de cujo ato a história da morte de Bundu se tornou famosa. Aquele que ouve essa história sagrada ligada à glória de Vishnu se torna virtuoso e obtém filhos. Por escutar esta história em lunações específicas uma pessoa vem a ser abençoada com vida longa e grande prosperidade. E livre de toda a ansiedade ela deixa de ter qualquer medo de doenças.